todas as pessoas. Sejam muito bem-vindas ao podcast Ecos da Inclusão. Estou muito feliz com o episódio de hoje, que eu tenho aqui comigo a Mijunco. Eu já vou contar mais para vocês sobre isso. Bom, como vocês sabem, eu sou a Carla Schultz. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, liso, na altura aqui do ombro. Eu tô usando uma camiseta preta que eu tenho muito orgulho, Fight Like a Mother, que é uma camiseta da Bitumami. A gente já vai falar mais sobre isso e ninguém melhor do que a Mijunco para falar sobre isso. Eu tô também de calça jeans escura, tô usando um brinco pequeno. Aqui no meu fundo a gente tem um estúdio, o telão com o nosso logo, Ecos da Inclusão, e é um prazer estar aqui com vocês. Vem comigo que a gente tem papo muito bom no episódio de hoje. Bom, eu vou pegar minha colinha, vou contar para vocês quem é Mijunco. Mijunco é empreendedora há mais de 15 anos, leonina, soteropaulistana, ou seja, nascida em São Paulo e criação baiana. Ela é madrinha de 5 pacotinhos lindos e mãe de 4 patas. Inclusive, a gente tem a presença de Biju aqui com a gente hoje também. E ela é co-founder e CTO da Bitumami. Mas eu vou deixar a Mi se apresentar melhor pra gente, porque, como eu sempre brinco aqui nesse podcast, que eu não tenho roupa para vir falar com essas minhas convidadas. Bom, antes da gente começar, antes de eu passar aqui para a Mi, eu queria fazer os nossos agradecimentos de sempre, muito especiais. Eu queria primeiro agradecer a Hub Rocket, que é co-realizadora, junto com a Conecta Diversidade, minha consultoria, e nos apoia com esse projeto, com a divulgação e a gente não faz nada sozinho. É exatamente pelo apoio da Rocket que a gente está aqui. Além dela, a gente também tem a Inclui Arte, que hoje a gente está aqui com a Bruna, que é a nossa intérprete de Libras. A Inclui Arte é a intérprete de Libras oficial do Ecos da Inclusão, para que a gente possa, de fato, ecoar e levar a nossa mensagem para todas as pessoas. Então, a gente tem aqui a Inclui Arte conosco. E eu queria também agradecer a Soulvoe. Falando de Bitumami, a Soulvoe também é lover da Bitumami. Eu sou lover, vocês vão entender mais sobre isso, porque a Mi vai contar tudo para vocês. E a Soulvoe apoia não só o Ecos da Inclusão, como ela apoia o nosso projeto social, o Iniciativa Kids. O Iniciativa Kids, vocês já estão cansados de ouvir eu contar, mas ele é um projeto que hoje impacta em São Paulo mais de 100 famílias com filhos com e sem deficiência. E a Soulvoe, com o cupom Iniciativa Kids, que você vai lá no site www.soulvoe.com.br, usando esse cupom, você tem frete grátis. E além do frete grátis, a gente tem parte do lucro revertido para o nosso projeto social. Então, muito obrigada, Soulvoe, por apoiar a nossa causa e por estar aqui com a gente. Para começar, eu já vou começar entregando um presente para mim, que a gente sempre entrega presente para os nossos convidados. Presente da Soulvoe. Maravilhosa, sou apaixonada por Soulvoe, gente. Obrigada. Ai, Soulvoe. Quem não é? Quem não é? Gente, você não conhece, você precisa conhecer a Soulvoe. Bom, agradecimentos feitos, presente entregue. No episódio de hoje, a gente vai explorar a trajetória de uma mulher muito potente, incrível, que é conhecida por sair gritando: alô, comunidade! Então, espero que a comunidade, inclusive, esteja aí assistindo a gente para ver o que a gente vai falar aqui hoje. Mijunco, muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Me conta tudo. Vamos começar fazendo a sua autodescrição? Sim. E aí vamos fazer um raio-x de quem é a Mijunco? Bora. Alô, comunidade, muito prazer. Eu sou uma mulher branca de cabelos com reflexos loiros, mas com uma cor mais morena. Eu estou usando um batom bem mais rosa, mais cor-boca. Estou com a minha camiseta Fight Like a Mother, que é a camiseta da Bitumami. Para quem não conhece, é Lute como uma mãe. Estou com uma calça jeans cintura alta preta. Ao meu lado está um carrinho de bebê, mas com uma cachorrinha de 16 anos, que está fazendo alguns barulhinhos. E o que mais que eu posso falar? Estou de unhas pretas, eu movimento bastante. Um relógio branco e uma pulseira vermelha.
Prazer estar aqui. Muito bom. Mi, vamos fazer um raio-x seu? Vou Bora. te pedir licença, vou só Por gentileza. tirar aqui. Tá bom. Na volta você pega, Ok. na saída. Vamos fazer um raio-x de quem é a Mijunco pra gente começar? Mijunco por Mijunco. Mijunco por Mijunco. Como eu falo, sou uma leonina, assídua, apaixonada pelo meu signo. Eu brinco, eu sou solteira paulistana, foi um meu compadre que me deu esse termo. Eu falei, poxa, por que não, né? Porque eu venho de uma família matriarcal baiana. Meu pai é paulista, eu nasci em São Paulo, mas eu perdi ele muito cedo. Mas a criação inteira, a família inteira, foi da família da minha mãe, família baiana. E minha casa era uma casa que tinham sempre mais mulheres. Então, não era uma casa minha mãe e meu pai. Minha mãe, meu pai, minhas tias. E isso continua sendo até hoje. E minha avó era uma das poucas mulheres da época que se separaram, só pra você ter uma ideia. Naquela época, ainda que Dodô e Osmar estavam criando o trio elétrico. Então, ela era daquelas revoltadas, assim, da vida. E falava, vou ter meus filhos, não amo mais esse marido, vou arrumar outro marido. Teve mais filhos. Eu venho de uma família aí, se eu não me engano, de 15 tios. Uau! Então, assim, gigante. Então, com isso, elas sempre tiveram, por herança da minha avó, que infelizmente eu não conheci, a minha mãe e minhas tias sempre falaram que tenha seu negócio, confie em você, faça por onde. E naquela época, ter o seu próprio dinheiro era ter o seu próprio negócio. Não se entendia que poderia ser ou trabalhando ou empreendendo. Então, elas sempre trouxeram isso pra gente. E foi muito legal, porque minha mãe, até hoje, ela trabalha com decoração de festa, né? E aí, a gente tava eu tinha meus 12, 13 anos. E aí, ela falou... Eu arrumei um emprego. Naquela época, eu trabalhava em shopping. Aquela coisa divertida, mais nova, né? Não o que acontece hoje. E aí, eu falei, mãe, você não sabe? O meu emprego e tal. E ela falou, que bom, filha. Mas vai trabalhar para os outros até quando? Qual é o seu plano? Porque ganhar dinheiro por dinheiro não é o resultado de um futuro certo. E ela trouxe isso pra gente, eu e meus irmãos, né? Nós somos em 3 irmãos, por parte de pai. E a gente tem mais 2 irmãs. 3 irmãos por mãe e pai, tem mais 2 irmãs por parte de pai. E aí, ela trouxe isso pra gente. E um dia tava eu e a Dani. Pra quem não conhece, a Dani é minha irmã. A gente tava na casa da mamãe e ela olhou. Então, a gente tava dormindo no quarto. Ela falou, olha a sala da mamãe. E a sala da mamãe lotada de noivas. Lotada de noivas. Aí, ela olhou e ela falou, cara... Vamos fazer um negócio a gente também? Olha a mamãe. E a gente falou, vamos. Falei, por que não? Bora. Voltei a dormir, bora. Voltei a dormir. Isso era um final de semana, chegou uma segunda-feira. Eu cheguei na porta do meu chefe, falei, boa tarde, boa tarde. Falei, seguinte, tô saindo. Aí, o que você vai fazer da vida, menina? Você tá louca? Eu falei, você tem 3 meses, porque eu administrava 2 call centers São Paulo e Rio, 2 estoques São Paulo e Rio, e eu era responsável pelos dados de BI da empresa. E aí, eu falei, então, eu te dou 3 meses pra me substituir. E aí, saí da sala dele, peguei um corredor reto, porque eu e minha irmã, a gente sempre trabalhou juntas. Peguei um corredor reto, bati na porta dela, falou, pronto, estou demitida. Próximo passo. E aí, ela falou, meu, você é muito louco. Eu falei, não é. Eu sou uma pessoa que, cara, esse é o plano, eu gostei do plano, vamos operacionalizar esse plano. E aí, começou esse mundo que a gente nem sabia que era empreender. Isso foi que ano? Cara, faz uns 15 anos atrás, eu sou muito ruim de número. Mas uns 15 anos atrás. 15 anos atrás, 15, 16 anos. A Bitmami faz 8 agora, uns 16 anos atrás. Não se falava de empreendedorismo, não se falava de startups, não se falavam disso. Eu saí de um negócio e fui montar um negócio. E aí, vamos fazer o quê? E a gente sentia que as pessoas não eram felizes nas empresas. Isso era fato. A gente olhava e tava todo mundo muito triste, todo mundo muito... Ai, esperando dar a hora de sair do meu negócio. Eu quero... E aí, quando a gente começou a viver isso, vamos fazer as pessoas felizes nas empresas. Por que não? Aí, a gente vai fazer o quê? Na nossa cabeça, vamos fazer massagem. Eu entendo de massagem? Zero. Sou o quê? Eu sou formada em marketing, gente. Não entendo nada de massagem. Aí, nasceu a Enjoy. E aí, a gente tinha uma amiga na época, que era a Ju. A gente falou, a Ju saiu, foi trabalhar em outro lugar. A gente falou, não, cola aqui, vamos virar sócia nossa. E aí surgiu esse negócio meio desorganizado. A gente ia nas empresas, nos laboratórios que a gente trabalhou anos. E aí as pessoas do laboratório falavam, não. Tá, eu pago a massagem de vocês fazem massagem no povo, o povo fica feliz, meus funcionários, mas eu quero falar de negócios. E aí vinha projetos e projetos e projetos. Então,
fomos caminhando para o mercado de marketing farmacêutico, que era o nosso back, que é o nosso conhecimento. Vamos lá, as malucas agora fazer uma empresa de marketing farmacêutico. Como? Não sabemos. Cadê Sebrae? Nem sabia que Sebrae existia. Tipo, Empretec. Depois de 3, 4 anos de empresa que eu fui fazer Empretec, que, aliás, indico também para todo mundo. E aí surgiu isso do marketing farmacêutico. A gente entendia muito de trade, porque a gente trabalhou nessas empresas. Entendia de dados, porque a gente trabalhou nessas empresas. E aí a Enjoy foi criando um corpo, só que tem a famosa LGPD que tem aqui, já tinha compliance lá fora, já era muito pesado, né? Principalmente na área farmacêutica. Exato. E aí, com isso, tinha umas exigências de a gente não pode captar os dados, capta vocês. A gente não pode gravar a voz, grava vocês. E aí foi tendenciando a entrar no mercado de tecnologia. Porque as minhas 2 sócias eram farmacêuticas, eu era de marketing, que mexia com o comecinho do marketing digital. Se bobear, eu devo ter salvo os primeiros relatórios de analytics do Google, quando o Google ainda estava no começo de tudo, que eu falei, gostei desse cara, achei interessante. E aí, a gente começou a mexer com isso, e aí eu comecei a precisar mergulhar na tecnologia, e eu gostei. Só que naquela época não tinha um mercado de tecnologia que as mulheres participassem. Então, não dava para eu fazer um curso onde tinha-se uma rejeição por ser mulher. E aí, eu voltava para trás e falei, putz, eu não vou fazer esse curso. O que eu fiz, louca? Contrata 2 pessoas aqui, coloca elas na minha mesa e eu vou entender por elas. Vai ser por osmose, eu não sei o que vai ser, mas eu vou entender de tecnologia. E aí, entrei nesse mundo. Só para você ter uma ideia, até meio de pagamento a gente fez. Uau. Doidas. Ok. MVP forever. Né? Tentativas e tentativas o tempo todo. Então, eu venho desse... O pessoal fala, Amy, você é uma CTO, né? Uma líder de tecnologia. Eu falo, para a nova economia, eu até posso levar o nome de CTO, mas para a velha economia, eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, que aprendeu com o dia a dia, com as confusões do empreendedorismo. Então, eu gosto muito desse meio que eu vivo, né? Porque, e ao mesmo tempo, não sou mãe. Tirando que sou uma mãe de cachorrinho de 4 patas, linda, minha filha. Mas aí, estou numa comunidade, a maior comunidade de mães do Brasil. E o pessoal fala, tá fazendo o quê, irmã? E aí, eu gosto de falar que, poxa, tive essa experiência de marketing, me especializei muito em tecnologia, entendendo a parte de inteligência e de dados. Aí surge a Bitumami, muito da história da Dani, né? Com a Dani grávida. E eu vendo a Dani muito ruim com aquele processo inteiro de eu não querer voltar para a empresa que a gente criou. Eu fico imaginando na minha cabeça, e aquelas mães que não querem voltar para as empresas que elas estão trabalhando, que lá atrás eu entendi que elas estavam sem saúde mental, que eu não estava todo mundo triste, só está se repetindo dentro da minha casa. Então, eu falo que a Enjoy, lá atrás a gente pensou nisso, a gente só não sabia o que a gente estava pensando. E hoje se fala de saúde mental. Então, a gente já entendeu lá atrás, só que o mercado foi consumindo a gente. E aí, hoje eu falo que eu não entendo de filhos, mas eu entendo de mãe. Eu entendo eu não sinto a dor delas, mas eu entendo a dor delas e tento, como eu tô fora do furacão, como que eu faço isso ficar menor? Como é que eu trago isso de uma forma mais clara? Como é que eu trago isso de uma forma mais leve para elas? Então, por isso que eu sou a louca que grita alô comunidade, por isso que eu quero tirar o peso que existe de um todo, né, nesse cenário sobre a maternidade, que não é romântica, é bem mais difícil do que eu assisto. E trago essa leveza, falo, gente, vamos fazer diferente, vamos testar, vamos acertar, vamos errar. Vamos tomar um vinho. Vamos tomar um vinho. Entendeu? A gente tinha que ter feito um episódio com vinho, gente. Eu acho... O próximo a gente vai fazer com por vinho. gentileza. Faremos com vinho o próximo. Mas antes da gente entrar um pouco mais na Bitumami, me conta uma coisa. Como que foi esse... Porque vocês empreenderam solo, né? Solo. Vocês tiveram ali talvez uma inspiração. Talvez não, acho que com certeza uma inspiração na sua mãe. Na minha mãe, total. Mas o que a gente precisa, né? A gente tá sempre... Eu tenho refletido muito, falado sobre isso, que a gente tá sempre procurando representatividade. Sim. Quem eram as mulheres que estavam empreendendo? Vocês tinham mulheres empreendendo para vocês olharem e falarem assim, cara, eu quero fazer o que essa mulher tá fazendo? Como que foi, né? Num momento que não tinha Sebrae, não tinha Empretec, não tinham outras mulheres, vocês tinham a inspiração de casa. Exato. E é muito louco porque, assim... Corajoso. A gente só sente o que é quando dá nome, né?
quando deu-se o nome de empreendedorismo, que aí você começou a abrir o olho e entender que outras mulheres estão no empreendedorismo, que trabalham, que montam seus negócios. Antes não tinha nome, era dona do seu negócio. Então, se eu conhecesse mulheres que eram donas de lojas, elas eram só donas de lojas. Eu não conseguia conectar isso como uma grande líder daquele espaço. É interessante isso, Mi, essa visão de como que a gente olhava para essas pessoas antes da gente entender o que é o empreendedorismo. E quando a gente olha hoje para a Bitumami, a gente tem pessoas empreendendo em lugares diversos e de diversas formas, né? Exato. Como que é isso? Conta um pouco. Aí foi criada a Bitumami. Como que é essa comunidade hoje? Muito legal. Antes de falar sobre a comunidade em si, é muito legal falar que, assim, o empreendedorismo, essa palavra foi dada de uma forma errada. Tipo, só empreende quem abre um negócio. Empreendedorismo é resolver problemas. Fim. Se você buscar sobre esse assunto, é isso. Então, cara, eu resolvo um problema dentro de uma empresa, mas eu trabalho para ela, ela me paga, né? Eu sou funcionário dessa empresa. Então, você entra e empreende. Você tem a cultura ali dentro de fazer mais rápido, mais barato e resolver um problema. Então, às vezes a gente fica no palco do empreendedorismo. E a Bitumami começou assim. A Bitumami começou sendo... Pô, a Dani passou um perreio, jogou na rede social, tô agoniada. Alguém mais quer vir? Aparece 80 mulheres no evento... Te olhou e falou... É isso. É isso. O que a gente vai fazer? Vai abrir um site? Vai... E a gente, como família baiana, gente, tá todo mundo junto, porta aberta, todo mundo tem acesso. A gente já quis fazer na nossa empresa. A Enjoy era uma empresa que tinha várias pessoas, que a gente, quando queria fazer a festa, era todo mundo junto, todo mundo misturado, uma coisa louca. E a Bitumami não ia ser diferente. Então, o que de comunidade já ferve na gente dessa criação da família. Perfeito. E o baiano traz isso. Pelo menos... Tem uma cultura aí. A galera que eu vivo faz isso, né? Tem uma cultura. Entendeu? A galera é desse rolê. E aí, a Bitumami, a gente falou, cara, vai fazer uma página, vai fazer um site, vai tentar fazer... Elas conhecem. Qual é a coisa? Então, começou com uma ideia de, poxa, vamos conhecer todas elas. E nesse evento, o microfone rodou solto. E o início era só mães? Mães. Porque hoje não é só mães, né? Não. Por quê? Porque a gente começou a entender que... Quando a gente começou a Bitumami, a gente entendia que o materno era solitário. A maternidade ela era solitária, sozinha. Só que quando a gente começou a olhar que existem pessoas, existem aliados, existem o pai, existem as amigas, existem a rede de apoio, existem a avó, existe o avô, que às vezes eles são tirados de cenário por alguns motivos, seja de morte, seja de situação financeira, de mudança de cidade, de não saber como é que faz, a mãe não saber como pedir ajuda. Então, às vezes existe essa rede e a gente não sabe como conectar, não sabia como conectar. Então, a gente fala, por que eu vou falar só com a mãe? Se o ambiente dela, se o cenário dela, se a atmosfera dela é muito gigante. Por que eu não posso falar, olha, o pai pode fazer parte e você tem que fazer parte desse jeito? Porque ela não é a mulher que você casou naquela época, ela é uma outra mulher. Oi, madrinha, oi, amiga, dá pra você segurar só enquanto ela vai no banheiro? Dá pra você curtir a criança naquele momento que ela só precisa respirar e dar umas extravasadas e dar umas risadas? Então, a gente começou a entender que não dá pra ser só sobre mãe. A gente tem que ensinar uma comunidade inteira, uma sociedade inteira, que o maternar faz parte. Porque se um dia a gente encasquetar e ninguém mais vai parir, acabou o mundo, gente. Isso está acontecendo. Antes tinham-se 2, 3 filhos, hoje a geração só quer ter um filho e 2 cachorros. Ou nenhum. Exato. Então, daqui a um tempo, o país jovem vai virar um país mais idoso. Porque as pessoas não querem ter filhos. Porque é difícil, porque é complexo, porque tem a economia do cuidado, o invisível do trabalho, existem várias facetas. Então, a gente começou com esse papo de sua mãe. Aí a gente falou, esse papo tá ficando melhor se a gente falar de mais gente, de fazer parte. O nosso foco continua sendo vocês. Eu só abro casa se vocês quiserem, a gente só faz projetos se vocês quiserem, a gente troca os projetos se vocês quiserem, mas quem pode fazer parte? E a mulher de hoje pode ser a mãe de amanhã. Perfeito. E aí, piorou quando a gente entendeu o que é o maternar. Que o maternar não é só ter um filho. Ou adotar um filho. Maternar é todo mundo que cuida de alguém. Então, quem que você cuida? A gente é uma geração sanduíche. Hoje a gente materna nossos pais e materna nossos filhos. A gente está no meio. Então, como é que eu cuido dessa pessoa que está cuidando? E é por isso que a Bitumami deixou de ser
só um site, uma aceleração, uma coisa pequena e virou uma comunidade. E aí a comunidade alimenta quais são os produtos que a Bitmami tem que vender. Então, a nossa maior base é o que precisa para que essa mãe tenha felicidade ao ter seus filhos. Zumi, como que a gente olha para essa comunidade que é tão diversa? É muito legal, porque eu olho, porque quando eu olho, eu falo assim, gente, porque a comunidade é muito diversa. É muito diversa. E ela é muito diversa em vários aspectos, Sim. né? Se a gente for falar só de negócio, de tipo de negócio, de maturidade de negócio, mas a gente também está falando de classes sociais diversas, de pontos de partida diferentes, de autoridades diferentes. Sim. E como que é fazer essa comunidade rodar junto? Porque ela roda junto de uma forma... Mas roda, né? Tem um time aí de 11 mulheres aí, todo mundo pensando. A gente fala que... Cara, o mundo traz os cargos, né? A gente fala, todo mundo da Bitmami tem um cargo. Mas todo mundo é community manager. Todo mundo é responsável pela comunidade. Então, eu tô aqui agora pensando responsável. Existem outras, minhas sócias e galera do time, também responsáveis pela comunidade. Então, todo mundo é a tal da community manager, né? No inglês, né? Mas é a responsável pela comunidade. E a gente precisa que seja diverso, a gente força que seja diverso, a gente exige que seja diverso, a gente escuta de um lado que às vezes fala, Mi, não se me sentir bem aqui, então como é que eu faço para você se sentir bem? Porque, cara, por mais que a gente tem que ser plural, a gente não tem que ser diferencial. São um monte de mães plurais, que têm suas histórias, seus gostos, suas vivências. Uma história não pode ser menor ou maior que a outra. Por isso que pra gente importa mais vir o CPF e depois vir o CNPJ. Eu só descubro quais são as empresas que a galera trabalha quando a gente faz os cafés, quando a gente faz um Why Not, quando a gente faz esses rolês. Antes disso, a gente não sabe. E isso que eu acho que é a diferença da comunidade. Eu não consigo administrar uma comunidade para ficar pensando, ela é da empresa tal, ela é da empresa Y. A gente só se liga nisso para fazer o match para vocês. Para falar, cara, conversa com o ciclano, conheça a fulana. Acho que você vai dar certo com a Ali. E se a gente, como Bitmami, a gente dá a cartada, né, de vão se conhecer, parece que flui. Falar, então, se a Mi falou, eu posso conhecer aquela Bitmana que tá no mesmo WhatsApp que o meu, de um jeito mais seguro. Total. Então, é por isso que a gente fica forçando essas conexões o tempo todo de vocês. Para vocês, pode ir, tá seguro, tá seguro. Uma ou outra, como você, por exemplo, já entendeu como é que é o flow e uau! E vai! Mas, assim, precisa ser plural. A gente falando de inovação o tempo todo. E a inovação se fala na pluralidade. Se fala no diferente. Senão, não há inovação. É só PPT bonito para final de ano. E não é fácil. Quando a gente começa a avaliar, a gente fala, tá faltando, precisamos ir atrás. Putz, que eu escuto o pessoal falar, não tem mulheres negras na tecnologia. Tem sim, tem um monte. Só que às vezes elas não estão aparecendo, não estão no palco. E aí você só quer procurar quem está no palco. Olha nas outras comunidades que estão. E aí você acha um monte delas. E traz ela. A Mia não é famosa. É isso mesmo. Ela não é famosa. Hoje ela não é famosa. Hoje. Entendeu? Então, às vezes, essa paixão por palco que o mundo do empreendedorismo, das startups traz, às vezes, esconde pessoas que não vão para o palco. Mas são pessoas muito boas. Então, é isso que a gente faz. Como é que eu faço para continuar sendo plural? O tempo todo como que eu trago essa diversidade? Como a gente traz essa inclusão? Como que a gente começa a entender? Pô, é fácil para a Bitmami? Não. Às vezes a gente fala, dá uma confusão na nossa cabeça, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Não sei. Putz, vamos fazer de um jeito diferente. Vamos tentar entender. E a gente não tem medo de errar. Nenhum. A gente erra, mas a gente erra. Gente, vocês não têm noção do quanto a gente erra. E a gente tenta consertar nossos erros. A gente fala, pô, a gente é humano também. A gente também tá aprendendo. Gerir uma comunidade, eu não posso falar que é gerir um filho, porque eu não pari. Mas assim, deve ser igual. Porque cada dia é um comportamento, é um temperamento, é uma pessoa, é uma fase diferente. Hoje a Bitmami, ela tá entrando em outros lugares. A gente tá no Rio. Cara, quem é a mãe carioca? Não sei. Tô aprendendo com ela. A gente tava em Nova York. Quem é a mãe nova-iorquina brasileira que tá lá? Expatriarcada? Não sei, eu tô aprendendo com ela. Eu vou errar com elas. Onde é que eu entro, né? Então, assim, a gente entra na fragilidade de falar, erramos. Não sei fazer. Como é que a gente faz junto?
A gente tem um modelo que a gente fez aqui, que funcionou até agora, que pode não funcionar amanhã, e como que faz isso acontecer? Que traz um pouco do rolê do empreender, né? Sim. Que é isso. A pessoa fica com a síndrome de Kodak, cara. Eu sou a Kodak, eu sou muito legal, eu sou a Kodak. Não, amor, você vai morrer. Agora não vai mais querer revelar a foto. Mas como que é, Mi, você dar esse chacoalhão? Porque vocês dão um chacoalhão na mulherada. A gente gosta de fazer isso. Então, a gente é boa nisso. Vocês dão aquele chacoalhão, né? E como que é? A gente chacoalha no cuidado. Por exemplo, a gente tem um programa de aceleração do Pulse, que a gente traz o seu negócio pra gente. Quando você traz o seu negócio, a gente fala, olha, você tá abrindo a sua casa, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou dar a minha opinião. E aí você pode testar a minha opinião ou não testá-la. E aí você faz o seu rolê. Então, por mais que a gente faça esse chacoalhão, a gente te dá a responsabilidade de você saber o que você quer. Eu gosto muito disso, Mi. Essa coisa de você... Porque é uma responsabilidade compartilhada. Exato. Eu fiz parte do Start no início desse ano e foi incrível. E eu ganhei uma mentora que virou uma amiga, que é a Lu. E que foi muito importante pra gente como Conecta. E eu falo isso para outras pessoas da comunidade, né? Gente, para participar, tem que aceitar. Você tem que estar pronta. Exato. Mas você tem que assumir um papel ali. Exato. Não dá para você achar que você vai chegar, que você vai assistir uma aula, vai assistir ali, conversar e depois você vai para casa e tá tudo resolvido. Não. Não. Ele é um trabalho que você precisa continuar, que você precisa dar continuidade. Exato. E eu acho incrível, Mi, como vocês conseguem olhar para os negócios e puxar mentoras que tenham a ver essas conexões. Então, o que eu vejo aqui do meu lado, e até por ter, né, entrado, mergulhado aí na comunidade, e que eu amo essa comunidade, mas eu vejo que vocês têm um jeito muito genuíno de entender essa comunidade. Como que vocês entendem a comunidade, Mi? Qual que é o segredo aí? Qual que é a dica de milhões? Como é que você faz para entender essa comunidade? Somos quantas mulheres hoje? Só de Lovers são 400. De base são 100 mil. Gente, é muita gente, Brasil. É muita gente. Isso. É gente. muita gente. Cara, a palavra é única. A gente pergunta. Perguntar. Sair da zona de conforto e perguntar e vai tomar porrada. Eu acho incrível que vocês estão sempre disponíveis. Sim. Gente, não é publi, tá? É que eu gosto mesmo da Bitmami. Não, a gente pergunta. Porque eu acho legal isso, vocês estão disponíveis. E a gente não tem classificação de mentoria. Se você é uma pessoa que você vive na comunidade, que você entendeu a cultura, que você sabe que você está cuidando de alguém, mesmo que seja... Você não pode criticá-la se não for para construir. Então não critica. Ou você traz uma crítica com construção para que ela faça um plano A e B, você não critica. Então, quando a gente começa a entender que entrou na comunidade, participa dos eventos, entendeu o nosso modelo, é uma pessoa que tem paixão por gente, porque tem que gostar de gente. Empreender gente é gostar de gente. É servir. Entendeu que você está servindo, que o seu ego é melhor, que você não tem formação nos Estados Unidos. Caguei pra sua formação, tô nem aí. Entendeu? Que isso aí não faz ninguém nada melhor nem pior. Só fica bonito no quadro, em casa. Você pode virar uma mentora do Bitmami. A Bianca fala com você, traz as realidades, uma mentoria funciona assim, 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 e você vira uma mentora. E a gente, adulta, as pessoas adultas, elas aprendem mais ensinando do que aprendendo. Então, toda vez que eu faço uma mentoria, eu tô aprendendo mais. Eu tô entendendo o desafio daquela pessoa, eu tô entendendo que, putz, o problema que ela resolve é um problema que, se já passou por mim, outros problemas, eu trago essa realidade para ela. E aí, conhecendo o histórico dessa pessoa que entrou na comunidade, ela fica na minha cabeça e eu falo, essa conecta com aquela. Essa pode fazer isso que lá. E aí, o pessoal fala, você não escala. Porque a comunidade não se escala desse jeito. E como que escala, Mi? Dá para escalar? Dá para escalar. A gente tá aprendendo. É a pergunta de milhões, gente. As coisas que eu faço com a os gente convidados. Tá aprendendo. Coloco a convidada na saia justa. Porque, cara, a gente tá lá com a Casa Rio, né? A Bitmami poderia abrir o seu próprio espaço no Rio de Janeiro? Cara, poderia. Mas aí, qual seria a trilha que eu teria que tomar? Gigante.
Aí, oi, Arca. Oi, Arca Hub. Tudo bem? Tudo bem. Bora fazer parceria juntos? Vamos jogar pro alto e ver o que acontece? A Arca falou, vamos. Então, a gente tá escalando com parceiros. Então, assim, cara, a Arca pode usar a Bitmami pode usar a Arca. E a economia 5.0, não é eu não tô criando nada novo. A gente tá, o pessoal fala que a gente vem do futuro, concordo um pouco. Mas a gente tá seguindo o que a economia traz. A economia, ela traz a comunidade, ela traz o cocriar, ela traz essas coisas. A gente só tá olhando o que a economia trouxe e como é que a gente usa isso de forma mais certa. E quebrando os preconceitos do passado. Eu tenho refletido também, e eu acredito demais, que a melhor forma de empreender é com parceria. Ah, sem sombra de dúvida. Porque em banda a gente é melhor, né, Mi? Muito mais rápido. E muito mais rápido. A gente chega mais rápido. Exato. A gente chega mais rápido, porque eu te ajudo, você me ajuda, e a gente vai chegar num ponto que sozinha nenhuma das duas ia chegar. Então, e outra, eu acho isso incrível. Você tem um comportamento, você tem uns skills, né? Você tem as características suas que não são as minhas. E como é que a gente junta as duas e faz um negócio só? Cara, eu amo o filme, gente. Eu sou Disney maníaca e eu preciso falar desse filme. Qual? É o Wall Antes de Mickey. E a cena, e quem não assistiu, assista, gente. Tá no YouTube, se eu não me engano. O Wall Antes de Mickey, pelo amor de Jesus, eu vou dar um spoiler, mas vocês vão lembrar de mim nessa cena. A cena exata é na hora que o Wall, né, ele fez o filme, e aí quando ele fez o filme dele, ele vai vender o filme. O irmão dele, que é da área financeira, ele tá no hospital. E aí ele vai vender o filme. E ele vai lá, vende o filme felizão. Aí perguntam pra ele assim... Aí o cara fala pra ele, quanto que é o frame, né? Quanto que é o retrato, né? Eu sou péssima do inglês, tá, gente? Então, vamos lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o cara, 60 cents. Aí ele vai lá e fala, beleza, 60 cents e vende pro cara o filme. Sai dali, vai ligar pro irmão. Quando ele liga pro irmão, o irmão fala, você não sabe, vendi. Aí ele, que legal, quanto? Aí o Wall fala, 60 cents. Aí ele fala, Wall, quanto que é o custo? Aí o Walt Disney fala 60 cents. E ele quebra pela primeira vez. Por quê? Porque o skill dele não é o financeiro. Ele é bom em criar histórias. Pô, a primeira história dele fez a Branca de Neve. Então, assim, ele é bom nisso. Se, por acaso, o financeiro dele é o irmão. Mas, assim, às vezes a gente fica batendo a cabeça, doida, porque a gente quer fazer tudo. A gente não faz tudo. Acho isso uma ótima reflexão e uma provocação para quem tá aí empreendendo, que não dá. Porque quando a gente começa a empreender, eu tive essa discussão com a Lu vai ouvir aqui a gente, tenho certeza, porque a gente sai fazendo tudo, né? Exato. E aí a gente começa a abraçar tudo e, de fato, não dá pra gente fazer tudo. Não dá, e você vai fazer tudo meio termo. Vai ficar tudo pela metade. E aí você vai ficar sentindo que tá nadando e tá mais longe à beira. Então não dá. Pô, a Bitmami hoje tem, sei lá quantas sócias, nem lembro, nem sei mais quantas sócias tem. Tem só não. Por quê? Porque são mulheres, cara, mães, que têm uns skills que completam a Bitmami. E fala, você tem que fazer parte, porque esse todo completa. Por mais que a gente tenha as fundadoras, né, que Dani doida que teve a ideia, as outras doidas que curtiram a ideia e montaram a Bitmami. Mas faltavam os outros skills, faltavam as outras pessoas. Como é que a gente traz as outras pessoas pra dentro? Pô, que todo mundo tem que ser sócio, todo mundo não, mas qual é a parceria? Pô, você é boa nisso, sou boa naquilo, a gente faz esse negócio, você ganha aqui, eu ganho ali. Porque jogar nada pro alto e dividir por 2 é nada. E o povo fica com medo dessas mesquinhez de valor. Mas o combinado é, temos dinheiro, não temos dinheiro. Quando entrar o dinheiro, como é que divide isso? Divide dessa forma. O que falta também é falar sobre o dinheiro. A gente tem medo de falar sobre dinheiro. Então, dinheiro é bom. É que nem não querer olhar a fatura do cartão de crédito, né, Mi? Essa parte eu ainda não consegui me melhorar. Mas isso reflete em muita coisa do nosso dia a dia. Exato. Você tem que falar de dinheiro. Você vai sentar na mesa com alguém, qual é o plano nessa mesa? Você vai conversar com alguém pra quê? Você vai conversar com a pessoa só pra ser sua amiga, vai ser sua fornecedora, vai ser sua cliente, vai ser sua parceira. Qual é essa conversa? Porque conversar por conversar, o dia tá passando, a vida tá comendo e o seu resultado final não tá chegando.
E dinheiro traz resultados. E a nossa hora tem custo, né, Mi? Tudo tem custo. A nossa hora tem custo. A gente Exato. precisa lembrar disso, que a nossa hora tem um custo. E a gente precisa falar sobre isso. Ô, Mi, quando a gente pensa em mulheres, e aí a gente tá aí, né, vamos falar sobre equidade de gênero, e todos esses desafios. Eu acho que a mulher no mercado de trabalho, ela é atravessada de N maneiras. Sim. Eu, no meu caso, você sabe da minha história, eu fui demitida na volta da licença maternidade. Aí eu fui trabalhar em agência, tinha sido CLT a vida inteira, fui CPJ em agência, aí voltei pro CLT, aí depois resolvi empreender. Mas eu, em algum momento ali, entendi que eu não cabia mais naquele lugar do CLT, por exemplo. Legal. E isso é uma coisa que acontece com muitas Acontece. mulheres. E essas mulheres estão precisando se reencontrar. E Eu me o reencontrei. contrário também, tá? Tem mulheres que não se encaixam no empreendedorismo. E querem voltar. Tenho visto. Tudo bem também. E tá tudo bem. Exato. Até porque as pessoas são plurais, né? Exato. Assim, a gente pode funcionar bem num lugar e não funcionar no outro. Mas eu cada vez mais tenho visto que essas mulheres, e aí, falando aqui do meu recorte pessoal, principalmente quando a gente tá falando de mães, e se a gente falar, então, de mães atípicas... Nossa, gente. Aí o negócio vai mais longe, dá outros mais 20 episódios só sobre esse tema. O empreendedorismo é um caminho. É um caminho. Sem sombra de dúvida. O empreendedorismo é um caminho para essa mulher que precisa cuidar do filho, para essa mulher que precisa ter um horário mais flexível. Mas como que a gente consegue orientar essa mulher? Que é muito do que vocês fazem hoje, né? Sim. E como, acho que mais do que orientar, empoderar essa mulher. Porque eu não sei, Mi, aí eu posso estar falando uma bobagem aqui, você me corrige, mas eu imagino que muitas mulheres chegam na Bitumami desacreditadas. Sim. Eu tenho casos Do que fazer com a vida. E aí eu já escutei lá umas histórias também, né? Que chega porque o marido largou, virou mãe solo, ou já era mãe solo. São tantas histórias. Sim. Como que vocês... Você é meio psicóloga no dia a dia, Sim. meio um pouco de tudo. Meio de tudo. E aí? Assim, Te fiz 500 perguntas em uma. Pois é, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ligar. Primeiro, vamos trazer números. Para entender o mercado, para entender as mulheres, para entender as mães, é números. A gente está falando, quando você começa a falar, a gente está falando da economia do cuidado. A gente está falando de uma economia que, se ela fosse contabilizada, paga, a gente está falando de um PIB maior, se não me engano, a gente está falando de 13,8 trilhões de dólares. Um PIB maior do que as grandes potências. Então, a gente está falando de uma economia do cuidado, que ela é visível, que é a mãe que amamenta, a mãe que cuida da casa, a mãe que limpa, que cuida, que passa, que faz tudo. Essa economia é uma economia cara, que agora, se eu não me engano, desde 2020, tem algum projeto em lei para elas começarem a ganhar uma grana também, graças a Deus, porque tem que ganhar uma grana, porque o que elas fazem é invisível e é necessário. Então, a gente tem esse cenário aqui. Aí você começa a entender. Pô, eu entendi o cenário, porque eu volto a falar, quando você nomeia, titula algo, você consegue trazer o resultado, porque aí vem quais são as pessoas, quais são os resultados, por que isso acontece, como é que faz isso melhorar. Então, esse é um cenário aqui. O cenário 2 é, cara, beleza, entendemos elas não têm o tempo. Qual o tempo que elas têm disponível? Eu tenho 2, 3 horas no meu dia para conseguir empreender. Então, quando você fala empreender, você não tem um negocinho, uma lojinha, um pedacinho, uma roupinha. Você tem um negócio que ele é importante durante as suas 3 horas. Como que ele vai ser rápido e efetivo e testado para que ele seja muito produtivo naquele momento, porque você tem que voltar à loucura da sua vida. Então, não dá tempo de chorar, não dá tempo de espernear e não dá tempo de ter orgulho. Então, se eu quero vender uma roupa, eu tenho 3 semanas para fazer testes e pesquisa no mercado durante essas minhas 3 horas, durante as minhas 2 horas. Vai ser por WhatsApp, vai ser por telefone, vai ser andando na rua, não me importa. Qual é o jeito que você consegue resolver essas 3 horas? Então, 2 primeiras semanas testando se eu vou vender roupa amarela ou não. Beleza, das 100 pessoas, das 50 pessoas que eu entrevistei, 10, 15 vão. Se 10, 15 vão, volta para conta. E eu quero vender a R$15, deixa eu tentar vender para elas. Eu não vendi para essas pessoas que falaram sim, volta para casa e tenta fazer a camiseta azul. Então e eu quero esse resultado em 1 ano. A gente fica no looping da
cara, na não saúde mental, a gente fica no looping do problemas de casa e a gente não dá um prazo para isso. E a vida passa rápido. E como fazer essas mulheres não desistirem no meio do caminho? Rede de apoio. Junta com um monte de outras mulheres, entra em Isso. comunidade, conversa com a comunidade, entende que a dor dela é a mesma dor que a sua, como é que ela resultou, como é que você resultou, traga a sua fragilidade para a mesa. E ela vai falar, mas eu fiz isso, mas fiz aquilo. Então você fala, então eu não tô sozinha. Porque o problema não é errar, é parecer que só você tá errando. Quando você entende que tem uma galera errando junto, tá, então como a gente faz para resolver? Então aí volta o caso da comunidade. Então comunidade é achar um amor ou um conflito em comum. Então a gente ama aquilo, vamos todo mundo junto ser comunidade. A gente tem um problema aqui, vamos todo mundo junto comunidade. Um amor ou um conflito em comum. A Dani fala de um jeito mais bonito. Mas eu não sei porque eu não gravo, gente. Eu sou a Nemo. Eu sou a Dory. Procurando Nemo, entendeu? Adore. Então eu lembro metade dos ditados eu não lembro. Mas é verdade, é quando você tem isso, né? Quando você acha uma coisa. Então, identifica que tá todo mundo ruim. Trouxe a fragilidade pra mesa, que também é uma coisa que não podia fazer antes. Ninguém podia ser frágil. Ninguém podia chorar. Ninguém podia errar. Tá tudo errado, gente. Se o antes estava certo, deveria estar todo mundo rico e saudável. Tá todo mundo correndo atrás do rabo e com depressão. Fizemos errado antes. Como que faz para consertar? O que traz o conserto? O poder da maternidade, do cuidado, do frágil, a comunidade, o cocriar, o aceitar. Por isso que se fala muito de comunidade hoje. Pô, de homem vai fazer 8 anos. Então, assim, hoje é o auge. Tem várias comunidades. E sempre existiram comunidades. Só não eram nomeadas. É isso, entendeu? Então, é sobre isso. Dá pra fazer. Dá pra você fazer sozinha e você vai cair. E você vai chorar. Mas qual é o seu plano de ação? É 1 ano, 2 anos, 3 anos? Porque você vai dormir e acordar lembrando que durante 2 horas da sua vida você tem que fazer isso. Porque não é fácil empreender. Não é bolinho. A gente tá num país que não ajuda, que dificulta, que traz um monte de coisas em cima. Aí um país também que tem uma cultura de que quando você é dono de algo, e aí você começa a ter funcionário, você é ruim porque você tem funcionário, mas ao mesmo tempo está alimentando a sua família, que pode ser alguém que pode fazer parte. Então, tem uma cultura errada, não digo eu vou falar errado assim, uma cultura errada em relação ao empreendedorismo. Tudo bem. Existe, né, a dificuldade do governo que não é parceiro em relação a isso. Que, cara, é difícil entender que a economia hoje brasileira não quebrou 100% no Brasil porque o empreendedorismo estava lá. Mi, você acha que para a mulher é mais difícil empreender? Muito mais. A gente não tem tempo. A gente tem esse trabalho invisível que ninguém enxerga. A gente tem a possibilidade da gravidez, que tem o maternal penalty, que chamam, né? Que é a penalidade da maternidade. Que, cara, quando você tá lá felizona, mandando ver se ficar grávida, aí você é demitida. Cada 10 quadros são demitidas. Foi o que aconteceu comigo. E aí o homem... Nada contra o homem, gente. Eu amo os homens, sou casada com um, aliás. Mas o que eu quero dizer é... Ele vira herói. Agora ele é pai. Agora ele vai se responsabilizar mais. E agora ela é mãe, ela não tem tempo. Só que, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Mães, quando vocês estão grávidas, vocês estão criando fêmur. Vocês estão respirando por 4 pulmões. Vocês estão respirando, batendo 2 corações. E vocês fazem o negócio acontecer. Então, assim, não é uma planilha de Excel, não é um mercado que vai fazer vocês serem menos. Ao contrário, vocês vão ser mais. Porque tem milhares de skills da economia nova que é herdada da maternidade. Olha que coisa louca. Incrível. E vocês só voltam no mercado depois de 7 anos. É muito louco isso. E é errado. Porque, cara, tá se perdendo uma super mulher. As empresas hoje procuram a Bit1 para falar como é que eu não perco as minhas profissionais. Eu falo, irmão, prepara pra cultura nova. Prepara pra cultura. Porque você não vai prender uma mulher das 9 às 18 horas na sua casa, na sua empresa. Porque talvez às 16 horas ela saia, mas ela vai te entregar o relatório até meia-noite. Então, como é esse novo mercado? E ele pareceu que ia ser interessante pós-Covid. Mas ele está voltando ao mais do mesmo em alguns casos. Em grandes empresas, principalmente. Ela está voltando ao engessado. Eu falei, amiga, vocês não perceberam que dava para fazer diferente? Sim. Então, o que eu posso falar para essas mulheres é mais difícil para a gente, mas a gente é muito boa. Como que a gente quebra esse passado machista,
preconceito do que a mulher não consegue, da fragilidade feminina que não existe, para mostrar o quanto nós somos muito boas. Que eu tenho um negócio com a palavra empoderamento, você sabe. Que eu falo que a gente não empodera ninguém, né? Não dou poder a ninguém. O poder já está em nós, só está escondido. Tímido, envergonhado. Então, como é que eu falo? Acende esse fogo, irmã, e vai. E é isso que a gente faz. Na verdade, o que o Bitmami faz é acender o fogo de volta, mostrar o quanto vocês são muito fera. É isso. Mi, você acredita que o empreendedorismo é um caminho para as mulheres se tornarem livres? Sim. Porque quando você torna livre é muita coisa. Livre é você comprar o que você quiser, livre é você sair de um relacionamento ruim. Abusivo, muitas vezes. Livre é você escolher o seu futuro, o futuro dos seus filhos, a troca da escola deles. Livre é você querer sair com suas amigas. Livre é você decidir se você quer voltar a trabalhar em alguma empresa ou ter o seu próprio negócio. Livre é você escolher qual é o seu tipo de aposentadoria. O livre, ele é muito grande. Por ser muito grande, ele dá muito medo e ele dá muito trabalho. Mas ele falta, né? Mas ele falta. Ele falta. Para muitas mulheres, essa liberdade, ela não existe. Ela não existe. Ela não existe em nenhum desses pontos. Não é nem falar que de 10 quesitos, ela tem 2 e faltam 8. Não, ela não existe. Não existe. Gente, só falar de periferia, essas mulheres são proibidas de trabalhar. Estão presas em casa. E ao mesmo falando de periferia, eu falo que a maior força do empreendedorismo está na periferia. É aquela pessoa que vende o brigadeiro dela. Que tá lá todo dia, vendendo o rolê dela e ganhando o dinheiro dela. É uma das maiores empreendedoras que você tem que sentar e ter uma aula com ela. Mas aí você não tem porque ela não tem um diploma de se dá onde, entendeu? Então sim, é a liberdade, traz o poder, traz essa decisão de escolha. Não dá pra falar que, cara, vamos lá, porque a gente tem várias camadas. Então, como é que eu auxilio, ajuda essa mulher que tá lá presa, que não pode fazer nada? Como é que eu ajudo ela ali? Putz, é uma lei, é uma rede de apoio, é alguém que tire ela e traga ela para o empreendedorismo? Não sei. Existem um monte de leis públicas que poderiam ser melhoradas, um monte de ações públicas que poderiam ajudar, que ia mexer com essa galera, para mostrar o poder que tem, principalmente quando a gente fala de periferia. Não é meu palco. Não sou mulher periférica, mas do mesmo jeito que maternidade também não é meu palco, mas é o que eu enxergo, eu vivo elas, eu olho e falo, putz, ela tem razão. O que eu estou falando não é a Michelle, é as vozes que elas me contam e eu estou repetindo a voz delas. Como que faz isso funcionar? Então, cara, será que não é uma ajuda de custo agora? Tirar ela daquele relacionamento? Como é que faz isso acontecer? Então, tem vários jeitos de fazer isso. Pra onde ela vai? Pra onde ela vai? Onde ela pede esse apoio? Quem vai acolher? É a vizinha? É a amiga? É uma casa de acolhimento? O quê? Começa por onde? Cara, dá um trabalho pra alguém. Ai, Mi, mas eu não consigo pagar milhões de reais. Essa pessoa tá ganhando 0. Tenta pagar um pouquinho e promete pra ela que se junta, vocês duas conseguirem aumentar o negócio. Ela começa a ganhar mais, faz essa previsibilidade. Volta a falar números. Qual é o plano? Você que tá lá numa empresa triste, sofrida, chorando, acorda chorando, sai chorando, mas dinheiro é bom. Qual é o teu plano, irmã? Porque senão você vai morrer nesse rolê aí e vai falar que o mundo é mau. O mundo não é mau. Você que está não sabendo lidar com o mundo bom que tá lá fora. E aí, não tem planos. Entendeu? Mas a gente precisa aprender, né? Porque a gente não foi criada para fazer isso. Pra ir lá e falar, oi mundo, tô aqui. Não. A gente não foi criada dessa forma. A gente foi criada para ter esse partido e parir 7 filhos. É isso. A gente foi criada para isso. Mas é por isso que tem um monte de mulheres com nomes maravilhosos por aí que, começaram a cortar esse mato. Quando a Bitmami começou, a gente foi zoada. Falaram pra Dani, gravidona, que ela não pode ser CEO e mãe. A gente podia ter voltado pra casa chorando. A gente tem uma base de apoio, uma rede de apoio, uma família gigante. Temos, não posso negar, temos esse privilégio. Mas a gente... Então tá bom. Então a gente vai abrir a porta por dentro. Então a gente tem esse privilégio maior, a gente vai entrar, só que a gente vai pôr o pé na porta e vai entrar uma galera com nós. E às vezes... A gente só vai de bando, né, a gente só animando. A gente só anda de bando. É isso, Entendeu? isso. Ô, Mi, e você tem visto mais mães atípicas como eu? Não. A gente precisa, né, Mi? Precisa. Eu tenho questionado muito isso.
o quanto que essas mães atípicas, por N razões, estão mergulhadas ali. E quando a gente pensa na história das pessoas com deficiência, ela é muito recente. Sim. As mudanças são muito recentes. Exato. Há 30 anos atrás, se você tinha um filho com deficiência, você escondia no fundo da casa, nem teu vizinho sabia que você tinha um filho com deficiência. Por mais que a gente tenha avançado hoje em dia, eu acho que essas mães ainda estão muito escondidas. É porque elas não têm representatividade. Quem tá no palco falando, o que você tá fazendo agora? É uma representatividade. Uma mãe Isso. atípica tá assistindo isso e fala, se ela pode, eu também posso. É isso. A gente precisa, né, Mi? Precisa. Gente, a gente precisa Quero... cortar matos. Tenho pensado muito sobre isso. Quando eu criei o Iniciativa Kids, você sabe que no começo do Iniciativa Kids era muito sobre a Manu. Era muito sobre as crianças em si. Era muito sobre não quero que... Se você der um Google, e é uma história que ainda é muito real e recente, assim como as mães que são demitidas, é a criança com deficiência que não é chamada para festinha da escola. E às vezes ela é chamada para festinha da escola, mas ela não é chamada para aquele café da tarde, aquele lanchinho, aquele cinema, porque dá trabalho, porque não sabe como lidar. Eu vou te falar que não dá trabalho. Ela não está na rotina padrão daquele grupo. E aí acha que não é possível. E quando eu criei a Iniciativa Kids, foi para, de uma certa forma, ir contra isso, cobrir esse lugar, trazer famílias que tenham filhos na mesma idade, que não tenham deficiência, para levarem para suas comunidades, muito pensando no conceito de comunidade, levarem para suas comunidades. Mas hoje o que eu tenho sentido muito é o quanto que eu posso agregar as mães. Sim. O quanto que a gente, dentro dessa comunidade que a gente tem, o quanto que a gente pode, de fato, movimentar, porque eu não vejo essas mulheres falando sobre isso. Mas é por isso, porque as crianças em si, existem vários vídeos, né, que eu assisto bastante, provando por A mais B que as crianças não têm essa diferenciação. Não. Elas não entendem, elas entendem que são tudo crianças. E aí, a diferenciação é criada pelos adultos. Por isso que você está fazendo o caminho certo. Não estou dizendo que o outro estava errado, estava certo também. Mas Claro, eu acho que claro. para fazer um boom maior é mexer na cabeça das mães. Então, trazer as mães atípicas para o palco. Trazer elas para a cena. Mostrar para elas que elas também podem. E como que faz a rotina padrão, que foi padronizado nisso, faz diferença, né? Como é que pode fazer diferente? As crianças, elas se entendem como crianças, gente. Mas sabe que tem um vídeo maravilhoso, Mi? Eu vou te mandar esse vídeo. As crianças, até uma certa idade, ali até os 5 anos, a criança realmente, ela não vê diferença. Tem um estudo que mostra uma criança, é um estúdio, assim, aí tem 2 salas. Aqui tem uma criança com deficiência e ali não tem uma criança. E aí chega uma criança sem deficiência para brincar. A criança sem deficiência, a menor vem brincar com a criança com deficiência. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai para outra sala. Ela não vai. Porém, quando chega um adulto e apoia essa ida e mostra esse caminho, então a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai se moldando ali numa sociedade que considera aquilo muito diferente. Então, também tem um papel de como que a gente constrói Porque isso. a criança vê exemplo, gente. É isso. A criança vê E exemplo. a gente precisa ser esse exemplo. E aí, exato. E aí, fica lá as crianças na bolha, todas iguais. Quando vê uma criança que não é igual na cabeça dela, que ela já tá numa idade que é igual, e não é igual, ela vira e fala, não, ali eu não posso ir, porque não é igual. É isso. Por isso que a necessidade do plural, de novo. De ter, todo mundo é igual, gente. Todo mundo é diferente. Uma frase doida, errada, mas é uma frase certa. Então, se desde pequeno você entender que tá todo mundo igual, que todo mundo tem seus limites, todo mundo tem as suas crenças, todo mundo tem as suas cores, mas que todo mundo pode viver junto. É isso que... Mas aí, até os 5 anos, a criança não se preocupa com isso. Ela só é feliz, só vive, só brilha, só faz. Quando começa uma idade maior, entra no processo de exemplo. Sim. E fala, putz, ali não posso ir. Porque é uma coisa da sobrevivência. Eu não vou experimentar isso aqui. Se meus pais não experimentaram, se meus amigos não experimentaram, se ninguém conheceu, eu não vou experimentar. Porque eu posso me machucar, eu posso me ferir, eu posso... Sei lá o que pode acontecer comigo. E aí, quando um vai, vão todos. Exato. Que aí a gente vai porque no é o efeito manada. É isso. Aí a gente vai no efeito manada. Gente, a hora passou, Mi. A gente falou aqui quase 1 hora. Incrível. Gosto muito sempre de conversar com você. É um prazer a gente poder trocar,
falar sobre comunidade. E a minha provocação, a gente precisa trazer mais mães atípicas. Bora. Pro nosso bando. A casa tá aberta. A gente precisa trazer e ajudar com que mais mulheres encontrem esse lugar de rede de apoio, né? Da gente estar ali, todo mundo dando a mão uma pra outra, indo juntas. E eu falo como time Beat Mama, a gente vai errar com vocês. Talvez a gente não tenha a estrutura certa, talvez a gente não tenha o espaço certo. Cara, mas como é que a gente constrói pra estar certo? A gente constrói juntas. É isso. A gente constrói juntas. Para todos os nossos convidados, para terminar, eu sempre peço para você deixar um recado, que é o que você quer que ecoe na sociedade, porque nós somos o ecos da inclusão. Muito bom. O que eu quero que ecoe na sociedade é que todo mundo faz parte de um meio, mas esse meio tem que caber todo mundo. Porque a gente vive num mundo redondo, gente. Qualquer cratera cair aqui matou todo mundo, não importa quem é você. Então, como que a gente faz esse meio ser muito bom? Ser produtivo, ser feliz, ser leve para todo mundo, porque não é fácil viver. Então, como que faz ser leve? Então, convido a encontrar sua tribo, encontrar sua comunidade e se conectar com outras comunidades também, para fazer essa bolhas de comunidades estourarem e virarem tudo uma coisa só. É meu recado. Incrível, Mi, muito obrigada. E eu quero agradecer a você que acompanhou a gente durante todo esse episódio. Se tiver dúvidas, quiser conversar mais, vamos continuar essa conversa sobre comunidade. Eu tô aqui super à disposição de vocês, a Mi também. Então, manda mensagem pra gente, comenta, compartilha, divide esse episódio com outras mulheres, divide esse episódio com os homens também, para que a gente possa, de fato, trazer mais aliados para o nosso meio, para o nosso dia a dia. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio com Ecos da Inclusão.